call is now being recorded. Oi, eu sou Vinícius de Almeida Correia. Vou estar apresentando agora o trabalho ministrado pela docente, professora doutora Giovana Rampazzo Teixeira, trabalho de práticas curriculares de anatomia geral de 2022. Vai consistir numa apresentação breve do sistema nervoso central e analogia da doença de Alzheimer, onde eu vou mostrar a definição e seus conceitos. E o exercício físico, ele vai se apresentar para como pode ser onde ele pode se encaixar na doença de Alzheimer como uma forma de prevenção, onde pode ser um tratamento terapêutico e não farmacológica, não farmacológico. Essa apresentação consiste na explicação, primeiramente, do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é conhecido por suas funções. O sistema nervoso é conhecido por suas funções sensitivas, recebendo estímulos tanto do meio interno como externo. Tem também a integradora, recebe informações e armazena algumas delas. O que for importante, muitas vezes, vai ser armazenado. A função motora se trata de uma contração muscular ou secreção glandular. E esse sistema nervoso consiste em duas divisões: sistema nervoso periférico, sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é constituído por medula espinhal e encéfalo. E o sistema nervoso periférico consiste em nervos e gânglios, os seus nervos sendo nervos cranianos e espinhais. E os gânglios, dando também o sistema nervoso periférico, ele vai ter a função de responder estímulos, captar e processar alguns deles, enviando até a medula espinhal, onde a medula espinhal vai enviar ao encéfalo, e o encéfalo vai destinar ações para ações devidas aos movimentos ou contrações, entre outros. O neurônio, ele é uma unidade funcional do sistema nervoso. Sua maioria consiste em 3 regiões: corpo celular, dendritos e axônios. Ele pode ser, o corpo celular dele é um centro metabólico, onde vai ocorrer a síntese de proteínas, a reabsorção delas e também vai degradar e renovar as células. Já os dendritos são curtos e contêm ramificações que parecem com galhos de árvores. Neles vão ocorrer, são especializados em receber estímulos neuronais, onde vão receber os estímulos. E os axônios, a maioria deles são prolongamentos longos e delgados. Tem origem no corpo celular ou no dendrito principal. Eles vão fazer as conexões com outros neurônios ou células efetuadoras. Já as sinapses são locais onde as terminações dos axônios encontram outros neurônios, aferindo informações. Suas conexões são de natureza química. As comunicações se dão pelas suas liberações químicas, denominada neurotransmissores. Quando ocorrem as suas liberações, vão liberar noradrenalina e acetilcolina, tanto em ductos e na circulação sanguínea. O sistema nervoso, ele é uma porção de comando que desencadeia respostas. É formado pela medula espinhal e encéfalo. Dentro do sistema nervoso central, as informações sensitivas são integradas e correlacionadas, desde tarefas mais complexas até as mais simples. O sistema nervoso, ele tem se origina no tubo neural, apresentando 3 dilatações: prosencéfalo, mesencéfalo
e rubencéfalo. O restante medula primitiva. O prosencéfalo, com o decorrer do tempo, vai ter suas porções laterais se dilatando e acabam recobrindo a porção central. E essa porção central vai formar um telencéfalo de enencéfalo. O mesencéfalo vai continuar com a mesma denominação no seu desenvolvimento, não acarretando em nenhuma mudança nenhuma expressiva grande mudança. O bencéfalo se divide em tencéfalo e mielencéfalo. O sistema nervoso vai consistir em partes, onde após as transformações das vesículas primordiais, vão dar origem às partes importantes do sistema. O telencéfalo e o dienencéfalo vão dar origem aos hemisférios cerebrais, consistindo em dois hemisférios, então, o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito. O mesencéfalo continua com a mesma denominação. O metencéfalo dá origem ao cerebelo e à ponte. O mielencéfalo origina o bulbo. O tubo neural primitivo vai, com o decorrer do tempo, seu desenvolvimento vai formar a medula espinhal. As células da guia são células de sustentação e revestimento, onde ocorrerá modulações neuronais e defesa. Eles vão proteger e desenvolver, na verdade, vão promover o crescimento neuronal, ou acarretando em alguns tipos de células do SNC, vamos ter alguns. E essas células do SNC vão ser os astrócitos. Eles vão manter uma barreira hematoencefálica, oferecendo a estrutura de sustentação, regulando a concentração de íons, nutrientes e gases dissolvidos. Eles vão absorver e reciclam os transmissores e vão produzir o tecido cicatricial após alguma lesão ou algum edema na pele, somente na pele. São mais abundantes os astrócitos. A micróglia, elas vão, além de simular glóbulos brancos da corrente sanguínea, são células pequenas que vão remover fragmentos celulares, produtos residuais e patógenos. E isso tudo vai acontecer por fagocitose. Os oligodendrócitos, eles vão mielinizar os axônios do sistema nervoso, oferecendo a sustentação. Pode-se dizer que vai ser o suporte e isolamento para o axônio. Já as epidimares, elas vão revestir os ventrículos, que vai revestir o encéfalo, e o canal central, sendo a medula espinhal, contribuem para a proteção, circulação e monitoramento do licor, que se denomina líquido cerebroespinal. Vão dar movimentação a esse líquido. Após isso, a medula espinhal, ela vai ser uma estrutura cilíndrica localizada no canal vertebral e vai de forame magno até a L2. Então, entre L2 e L1, após isso, viram ramificações, e o cone medular, entre outros. A apresentação apresenta duas dilatações, a intumescência cervical e o ombro sacral. Essas intumescências vão corresponder ao local de origem de raízes nervosas. Através dessa medula, a condução de impulsos nervosos vindo da periferia ou de órgãos periféricos. A medula espinhal é possível também notar e observar uma região mais clara e outra mais escura. A mais clara se trata da substância branca, que vai se tratar basicamente, de fibras mielinizadas. Já a substância cinzenta, que é a substância mais escura, apresenta dendritos e corpos celulares na medula espinhal. Após isso, vai haver o tronco encefálico. O tronco encefálico é a conexão da medula espinhal com o encéfalo. É extremamente importante, pois nele passa todas as vias motoras sensoriais. Além disso, vai estar fortemente ligado ao sono e à formação reticular, podendo uma lesão nessa área afeta muito tal formação e consiste em três partes: o mesencéfalo, o bulbo e a ponte.
O bulbo tem forma de um tronco de cone. Sua extremidade contínua com a medula não tem uma demarcação limite entre a medula. E o bulbo aloja os núcleos dos 4 nervos cranianos inferiores e vai controlar as seguintes funções corporais via nervo laçofaríngeo. Vai controlar a deglutição, salivação, sensação visceral geral e espacial, sendo o paladar na cavidade oral. Na ponte, que está entre o mesencéfalo, o bulbo, e está anterior ao cerebelo, sua base tem estrias transversais, por conta da presença de feixes de fibras transversais. Suas funções acarretam em variadas funções, envolvendo tanto no controle do sono, na respiração, a deglutição, a audição, controle da bexiga e o equilíbrio muscular, o equilíbrio do indivíduo. O mesencéfalo ele vai fornecer a passagem para as principais vias do córtex. Está separado da ponte pelo sulco que passa na base dos pênis cerebrais. Já o cerebelo que é um derivado do metencéfalo, ele vai estar posterior ao a ponte e o bulbo. É muito complexo, consiste nas funções motoras como equilíbrio, a regulação de tônus, postura, coordenação motora e aprendizagem. É constituído por tecido nervoso que apresenta como folhas. Nele, o cerebelo externamente é constituído pela substância cinzenta, e internamente substância branca, tendo o corpo medular do cerebelo, entre outros. Já internamente, ele vai dar o equilíbrio corporal, a tonação muscular e postural. E externamente, se tratando da substância cinzenta, vai ter a coordenação da motricidade muscular. O cérebro, ele consiste em um órgão muito complexo. Esse órgão, ele tem como função de controle a contrações musculares, dos músculos esqueléticos, e integração de informações sensoriais. Além disso, o encéfalo ele vai ser responsável pela organização e também vai direcionar algumas ações aos outros sistemas que fica responsável. Ele tem ele vai consistir em duas divisões, sendo elas o telencéfalo e o dienencéfalo. Consiste em dois hemisférios e uma lâmina terminal, que é uma lâmina horizontal, que vai cortar o encéfalo ao meio, passando. E essa lâmina vai meio que ligar os hemisférios esquerdo e direito. O diencéfalo ele se desenvolve no sentido lateral e posterior, dando origem aos hemisférios. É constituído pelo tálamo, hipotálamo, metatálamo, epitálamo e subtálamo. Consiste em funções sensoriais, motoras, comportamento emocional e ativação cortical. Ele vai ter um controle endócrino e também parte da entrada para o córtex, modulações das vias aferentes sensitivas, somáticas, e estação também vai surgir como estação entre núcleos da base, conexão do sistema límbico e o córtex. O tálamo vai meio que atuar como uma estação de retransmissão do córtex. O telencéfalo, ele vai compreender os hemisférios cerebrais. Essa porção anterior vai estar ligada ao terceiro, essa porção, está na porção anterior do terceiro ventrículo, é constituído por uma lâmina terminal que vai unir os hemisférios.
Os hemisférios cerebrais, eles vão consistir em uma extensa camada de substância cinzenta, córtex cerebral, núcleos da base e substância branca. Cada hemisfério vai ser constituído em três faces e também a inclusão de três polos. As três fases são a superolateral, radial e inferior. Já a inclusão dos três polos se dão pelo polo frontal, occipital e temporal. Esses hemisférios são unidos por fibras nomeadas de comissuras. Essas comissuras formam um assoalho da fissura longitudinal do cérebro, dando origem ao corpo caloso. Os lobos cerebrais, são cinco, são constituídos em cinco lobos, onde esses lobos são frontal, parietal, temporal, occipital e o insular. O frontal se dá pela parte frontal do encéfalo, do telencéfalo, aonde vai estar ligado ao raciocínio, personalidade e trabalho criativo. O parietal vai estar entre as laterais dos hemisférios, tendo conexão com o temporal. O parietal vai ter a percepção, vai ser onde você vai sentir o frio, o calor e a dor. Vai ser onde a região que vai diferenciar o calor, o frio, a dor, entre outros. A região temporal está fortemente ligada à comunicação, à audição e à linguagem. A audição se trata por conta que fica na região temporal, onde tem a conexão com o meato acústico, tanto interno como externo. O occipital, ele vai fazendo um trabalho de formação visual, onde nós vamos ter a ligação com os nervos orbicular, entre outros, a produção de imagem ao nosso cérebro. E a insular, ela é uma camada mais interna. Ela é protegida, se pode se dizer, por as demais camadas, frontal, parietal, temporal e occipital, onde vai recobrir a insular. E a insular vai ter a regulação visceral motora e também vai regular ações sensitivas. Após isso, o encéfalo, ele se trata de uma... O encéfalo e a medula são envolvidos por membranas. Quais essas membranas se denominam meninges, envoltórios contínuos que investem e protegem o tecido nervoso do sistema nervoso central. Divide-se em pagmeninge ou meninge espessa, sendo a dura mater, que é a externa, a aracnoide e a pia mater. São dispostas tanto ao redor da medula espinhal quanto no encéfalo. A dura mater, no canal vertebral, é separada no peristótio vertebral, por gordura e um plexo venoso, no chamado espaço epidural. Ela é mais externa, resistente e envolve a medula e o encéfalo. Este espaço epidural não existe entre a dura e o encéfalo na cavidade craniana. Somente em hematomas extradurais passa a existir. A dura mater encefálica, né, falando do encéfalo, apresenta cavidades sinuosas e retilíneas revestidas. Ela é por endótilo e cheia de sangue venoso, dita seios venosos, um dos quais recebe a evaginações da aracnoide por capilares e as granulações aracnoides. A aracnoide, ela é menos espessa, é intermediária, e dela é separada por espaço virtual, com uma pequena porção de fluido tecidual. O denominado espaço subdural é um aspecto similar a uma teia de aranha, e está ancorada à pia mater, ela não é vascularizada e é inervada como a dura. Não sendo vascularizada e inervada como a dura.
E a pia mater. A pia mater tem um aspecto quase transparente, é bastante vascularizada, uma membrana mais delgada e interna, aderente ao tecido nervoso. É preenchido pelo líquido, pelo licor, que é o líquido cerebroespinhal, e vai estar produzindo continuamente pelos plexos corioides, que formam algumas áreas dos ventrículos encefálicos. Já no início, o espaço que está entre esse espaço subaracnoide, entre a aracnoide e a pia mater, é preenchido pelo líquido, produzido continuamente pelos plexos corioides, que formam algumas áreas dos ventrículos encefálicos. Então, pode-se dizer que a dura mater é uma camada mais externa e resistente. A aracnoide é uma camada intermediária e vai estar ligada entre ambas. Já a pia mater é mais próxima ao encéfalo, ao cérebro, e é uma camada mais fina. Após isso, nós vamos ter o licor. O licor, ou líquido cérebro espinal, ele é incolor, composto essencialmente de água, cloretos e algumas proteínas e raros leucócitos. O volume do líquido varia de 100 a 150 centímetros. Entre as funções desse fluido estão a de amortecer o córtex, os impactos que acometem o sistema nervoso e de distribuição dos leucócitos e anticorpos. Consiste num espaço, ele tem circula entre o espaço aracnoide nos ventrículos. Esse espaço é mais amplo, abaixo do final da medula espinhal, entre o terceiro e o quarto ventrículo. Não, desculpa, entre a terceira e a quarta vértebra vértebras lombares. É próximo ao foramen magno e na base do crânio, e extremamente relevante nas pulsações cisternas, referente às cisternas subaracnoides. E é também usado para distinguir em casos clínicos, para saber se está com comprometimento em alguma área, entre outros. Pode ser também absorvido pelas glândulas aracnoides e contém uma composição química e é pobre em proteínas. BHE, que se trata da barreira hematoencefálica, consiste no processo de difusão e transporte do ativo de plasma sanguíneo. O enteólio capilar é constituído também de tecido conjuntivo, circundante e astrócito, não impedir a passagem de substâncias tóxicas. Basicamente, é um processo de transporte ativo de substâncias do plasma para o líquido extracelular do encéfalo. O próprio tecido nervoso e está e não pode atravessar os capilares sanguíneos, graças às estruturas que compõem essa barreira. São elas os endotélios capilares, que vão agir junto com o tecido conjuntivo, os astrócitos. Eles vão impedir a passagem. Consiste também em células da glia altamente especializadas. Basicamente, a água, a glicose, álcool, por exemplo, vão atravessar prontamente a barreira, enquanto certas toxinas, proteínas e antibióticos possuem trânsito limitado. Então, essa estrutura vai dificultar a passagem de substâncias do sangue ao sistema nervoso central, como anticorpos, componentes e fatores de coagulação. E, após isso, nós vamos falar também agora dos ventrículos, que são cavidades revestidas pelas células da glia ependimares. São diferenciadas desde o embrião, a partir do túmulo
tubo neural de origem ectodérmica. Consistem em ventrículos laterais direitos, esquerdos, forames intraventriculares, terceiro ventrículo e quarto ventrículo. Temos aqui também as suas vão se comunicar e se ligar a diversos órgãos. Os ventrículos laterais, direito e esquerdo, dão origem vão se ligar aos hemisférios cerebrais, direito e esquerdo telencéfalo, cada um com lobos de respectivos prolongamentos ventriculares inclusos, como corno frontal, occipital, temporal e a parte central que une estes cornos. Os forames intraventriculares estão ligados entre a transição do telencéfalo com o dienencéfalo. O terceiro ventrículo está entre os dois tálamos superiormente e o hipotálamo, que ligado fortemente ao diencéfalo. O quarto ventrículo vai estar entre a ponte e o cerebelo. Então, isso aí é basicamente o que se trata do sistema nervoso central, são os órgãos constituintes, acessórios e nervos. Basicamente, o sistema nervoso, ele vai controlar e coordenar as funções de todos os sistemas do organismo, recebendo tanto estímulos aplicados à superfície do corpo, desencadeando respostas aos estímulos. Vai estar ligado também a o sistema nervoso central vai estar ligado também com a correlação entre muitas doenças, ligando fortemente a demências, a Parkinson. E o que eu venho falar agora é basicamente que o sistema nervoso central ele é importante para o desenvolvimento humano. Basicamente é isso. Você nota que é um sistema muito complexo, onde tem revestimento, proteção, entre outros, sustentação a todos os sistemas. E após isso, eu vou agora passar a explicação do que é dar uma definição, primeiramente, do que é a demência. Definir o que é demência, onde afeta, o que vai afetar, como ocorre, entre outros. Sua definição é uma doença neurodegenerativa insidiosa e progressiva, caracterizada pela perda cognitiva e funcional do indivíduo. É a principal doença degenerativa, também temos o Parkinson, a demência, mas a principal doença neurodegenerativa é o Alzheimer. E mais de 70% 100% dos casos de demência, 70% dos casos são Alzheimer, sendo a mais prevalente do mundo. A demência consiste em uma síndrome que tem como característica a perda de memórias, sendo acompanhada pela mudança na personalidade do indivíduo. Vai afetar a qualidade de vida e desenvolvimento econômico e social. Essa demência também pode estar relacionada ao seu desenvolvimento, tanto quando há estudos que mostram que o desenvolvimento da... Nossa, cara. Poxa, cara, me falhou na memória o nome. Ao desenvolvimento do... Cara, me falhou a memória. Tipo, vai afetar muito quando a pessoa debilitada, está em ciclos sociais que abrangem muito mais oportunidades, entre outros. A parte social, onde ela não tem tanto acesso, pode muitas vezes, não tendo um ensino eficaz, um ensino fundamental, médio, entre outros, pode desencadear a demência. Pode não ter uma prática de leitura, atividades físicas, entre outros. Já
A doença de Alzheimer, ela vai ser responsável pela atrofia cerebral. Ela vai comprometer o hipocampo, né? Essa atrofia cerebral, primeiramente, vai se dar pela morte dos neurônios. Vai ter uma grande perca neuronal e o comprometendo o hipocampo. O hipocampo, que vai ser uma região do encéfalo, do cérebro, que vai armazenar memórias, vai armazenar as memórias. Como posso dizer? Houvendo uma perca das memórias recentes. E, além disso, há um aumento dos ventrículos. E também a diminuição das células e sinapses. A demência atualmente, ela está afetando, demência afeta 47 milhões de pessoas. A DA, que é a doença de Alzheimer, é responsável por estar presente em mais de 35 milhões de pessoas. Sua prevalência ocorre com mais frequência entre idosos de 65 anos a 80. Ah, ela pode também triplicar até 2050. Após isso, temos a etiologia. Não é uma, é uma doença que não está totalmente esclarecida, mas acredita-se que o fator genético seja relacionado ao seu desenvolvimento, sendo equivalente a 70%. O que se trata desse fator genético? Sendo hereditária, onde o meu avô, um exemplo, onde o meu avô que tem o Alzheimer, o meu pai, por ser hereditário, possivelmente ser uma doença hereditária, pode desenvolver a doença e, equivalentemente, após anos, eu também chegar a desenvolver. Está ligada, o seu fator genético está ligado a 70%. Os outros 30% se leva pelo estilo de vida que o indivíduo leva, onde o indivíduo não tendo tendo exposição a metais tóxicos e químicos, também podendo ter infecções virais, bacterianas, e também pode ser fatores causadores, entre outros. Já o seu diagnóstico, ele é clínico. Entretanto, se dá por definitivo quando na verdade, para ter esse diagnóstico clínico, vai ter, vai fazer, nossa, cara, não posso dizer isso, vai fazer avaliações, tanto fazendo uma retiração do líquor, avaliando o encéfalo em forma de raio-x, entre outros. O seu diagnóstico definitivo se dá quando tem acúmulo de placas neuroditróficas, emaranhados neurofibrilares. Consiste em ser uma doença contínua, tendo 3 fases. A pré-sintomática, ela é bem silenciosa, onde vai progredindo durante o tempo, onde o indivíduo, ele vai tendo, como pode dizer, onde você vai chegar para saber basicamente, onde muitos médicos pedem, especialistas, pedem sempre para você tem uma suspeita, além de você levar a pessoa para ter realmente um diagnóstico, você vai sempre perguntando à pessoa qual dia é hoje, qual horário, qual dia da semana, o que você fez, você vai notando se a pessoa vai lembrando ou não, podendo estar numa desenvolvimento de uma demência ou de uma doença de Alzheimer, sendo a pré-sintomática bem silenciosa e vai progredindo durante o tempo. A sintomática, ela vai já correr um, um declínio, alteração na sua neuropatologia, um declínio cognitivo. E a segunda e a terceira fase é seguido da fase de demência. É a fase assintomática, onde o declínio cognitivo já é progressivo,
onde já é detectado o comprometimento das suas funções de raciocínio, linguagem, entre outros. O, o, Após isso, nós vamos ter aqui a sua. Bom, antes de entrar no exercício físico, sua fisiopatologia ela é caracterizada pela por proteínas, causada pela deposição anormal de proteínas, levando à morte celular. Quando você já tem onde as suas proteínas, amido, amido, a, proteínas beta e alfa, aminoloides e a proteína tal já estão comprometidas, onde já não está tendo uma síntese tão grande no seu corpo celular, onde o neurônio já não é devidamente nutrido. E também leva a processo inflamatório, suas placas e emaranhados se espalham pelo córtex em um resultado previsível, onde os seus emaranhados vão cobrir o cérebro de encéfalo, o telencéfalo inteiro. E após isso, nós podemos também perceber que é progressiva, considerando-se também em 3 estágios. Estágio inicial é onde as placas vão se envolver nas regiões de aprendizagem motora, a aprendizagem e memória, na verdade, onde o indivíduo já não vai ter uma aprendizagem tão grande e vai afetar também o hipocampo, onde sua memória vai estar muito fortemente afetada, onde o indivíduo não vai conseguir lembrar de fatos ocorridos recentemente, onde vai ter sempre repentinas perguntas de qual o seu nome, do que eu fiz, do que eu comi hoje, que dia que é hoje. Após isso, do estágio inicial, ocorre o estágio leve e moderado, que se espalham para regiões da fala, compreensão e percepção de espaço, onde já o indivíduo ele não consegue falar muito bem, ele já tem uma sua fala muitas vezes debilitada, podendo até mesmo existir ficar gago, a desaprender a falar, entre outros, a sua compreensão. Ele vai ter uma grande perda compreenstiva, onde não vai conseguir mais relacionar, compreender o que está fazendo, o que precisa fazer. Quando você, um exemplo básico é quando você pedir uma pessoa com Alzheimer, com ADA, já no estado assintomático, você vai pedir para ela pegar um papel ou algo que seja, ela já vai estar. Ela pode até ir ao local, chegar ao local e não lembrar mais, e voltar perguntando a você o que era para pegar, o que eu tenho que fazer. Sendo repetitivo isso. E também a perca do espaço onde sua percepção espacial já está muito comprometida, onde o indivíduo com ADA, eles consegue, vai ter uma diminuição de força nos membros inferiores, aonde já vai ter vai levar a muitos traumas, como cair, podendo quebrar e fraturar ossos, entre outros. E já essa fase de demência, nós podemos situar que é uma fase grave, onde o indivíduo vai perder sua capacidade de se movimentar e de reconhecimento à família, até mesmo onde, primeiramente, esse fato de se movimentar, onde o indivíduo pode muito bem, ele, quanto dos remédios serem muito fortes, as proteínas já não ajudarem, não ter mais uma memória tão boa, perca de muitos aspectos de função motora, ele pode aprender até a desandar por alguns momentos. Mas como o Alzheimer é uma doença que você afeta a sua memória recente, muitas das vezes, o indivíduo pode até voltar a dar alguns passos, mas a mente pode ficar acamado.
Após isso, o seu reconhecimento, reconhecer família, reconhecer amigos, pessoas em que sempre cuidou, confiou, já vai estar acarretada, onde não vai poder nem auxiliar, mesmo a fazer trabalhos diários do seu cotidiano, que era acostumado. E também acarreta aonde vai se cuidar, onde não vai ter mais uma higienização, onde o indivíduo não vai saber mais a compreensão de poder tomar um remédio, de se alimentar, entre outros fatos. E de modo geral, é, eu vou apresentar o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Ele vai afetar, vai haver uma grande atrofia cerebral do encéfalo, e essa atrofia vai gerar uma diminuição do próprio cérebro, ocorrendo no aumento dos ventrículos, basicamente vai perder raciocínio, memória, aprendizagem, função cognitiva, motor, entre outros. E com isso, o exercício físico, a prática regular, tem sido apontado como uma intervenção no medicamentosa, com amplos benefícios aos sistemas fisiológicos que inibem a deteriorização funcional e estrutural do indivíduo. O exercício físico, mesmo em estágios mais avançados, vai retardar a progressão da doença. Vai ficar evidente que a prática de exercícios físicos vai trazer benefícios nas suas funções cognitivas, podendo também onde o indivíduo, onde vai ter uma desculpa, onde vai evitar que há uma atrofia muito grande, uma atrofia generalizada do cérebro, uma perca neuronal muito grande. E para Holland e Palestres, eles avaliaram o benefício da atividade física sistematizada. Após o estudo, ambos perceberam a evolução na atenção, cognição e motricidade. As evoluções se deram pela melhora na circulação sanguínea no cérebro e uma grande produção de neurotransmissores. E Antunes também, outro pesquisador que fez sua pesquisa, teve seu artigo publicado em 2006, não foge da linha de raciocínio do Holland e do Palestra. Ele mostra que o exercício físico vai influenciar na função cognitiva, vai melhorar a atenção do indivíduo, a percepção, o raciocínio e a memória. Vão promover também o aumento dos níveis de neurotransmissões e a melhora na flexibilidade mental e atencional nos idosos, onde o idoso já vai estar mais junto com a tomada de medicamentos corretas, ele também vai estar promovendo uma melhora, uma vascularização, vai estar tendo uma melhor circulação sanguínea no cérebro, evitando a diminuição do encéfalo. Para Matsumoto, vai aumentar os níveis de neurotransmissores, melhorando assim a atividade cognitiva em indivíduos com prejuízo mental. Também pode ser preventiva, pois vai auxiliar no tratamento de danos traumáticos cerebrais. O exercício físico em si, ele vai aumentar a atividade da enzima mitocondrial e o citocromo oxidase, sendo importante para os elétrons que vão produzir ATP. Esses elétrons vão produzir nos neurônios, vão nutrir os neurônios, produzindo os ATPs e prevenindo, assim, neuropatologias como o Alzheimer. O Yang conclui que o treinamento aeróbio pode ser um fator de proteção, pois conduz ao aumento do nível do hipocampo. Com
o cérebro diminuindo, o hipocampo vai diminuir, vai acarretar na diminuição do hipocampo. Com o aumento de neurotransmissores, vai haver uma melhora cognitiva, uma melhora do encéfalo, onde não vai ter uma atrofia tão grande. E o hipocampo não vai ter uma recessão funcional, não vai ficar diminuindo. Assim, para Yang, o seu estudo demonstrou que o exercício físico é um instrumento de prevenção precoce. Então, trata-se que, para ele não foge também da linha de raciocínio. Não, mostra que também pode ser o exercício físico, se trata de um tratamento terapêutico e também de uma prevenção. Para a camada, vai possuir o exercício físico, possui notáveis prioridades notáveis, a neuroproteção do paciente com ADA, doença de Alzheimer, reduzindo níveis de marcadores inflamatórios no tecido cerebral. Vai ter uma manutenção no grau sináptico, aonde vai ter aumento de neurotrofinas e a diminuição dos emaranhados neurofibrilares, onde os emaranhados, quando eles forem cobrir a região do córtex inteira, vai ter uma diminuição, assim otimizando a melhora cognitiva do indivíduo. Então, pode-se dizer que fica concluído, na verdade, e é possível observar que a prática frequente de exercício físico para pessoas com DA vão levar a diversas melhoras, tais como linguagem, funções cognitivas e atenção, acompanhadas por melhoras motoras, como mobilidade, força de membros inferiores, velocidade de se locomover e alcance funcional. Então, trata-se que o exercício físico, meramente o exercício físico, ele vai melhorar, não vai ser um tratamento, não vai trazer a cura ao indivíduo com demências, com Alzheimer ou Parkinson. Vai trazer um tratamento preventivo, onde vai mostrar que não vai gerar uma atrofia tão grande do cérebro, onde, apesar de estarem em estados avançados, vai evitar percas neuronais muito grandes. E também vai demonstrar que o exercício, o exercício físico é de fundamental importância para evitar o desenvolvimento precoce, tanto, tanto em outras doenças como no Alzheimer. Fica concluído que é um tratamento tratamento não farmacologicamente, é um tratamento não farmacológico que é o mais indicado entre especialistas da área. Assim, fica evidente que o ficando evidente que vai ser um tratamento para evitar atrofia e perda cognitiva. E aqui estão as referências que eu usei, as referências bibliográficas para realizar esse trabalho, onde eu busquei todas entre o PubMed, o acadêmico e Cielo. E também tive o auxílio do Atlas, D'Angelo e Fatini, Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. E esse trabalho se encerra aqui. Eu quero fazer agradecimentos, em geral, à professora,
E é isso. Muito obrigado e até uma próxima.